Meu nome é Paulo Henrique da Silva Câmara, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas, sob orientação do professor Arcângelo Loss. No presente vídeo, vamos tratar sobre os fluxos de óxido nitroso em solos agrícolas. O que é óxido nitroso? Óxido nitroso, ou monóxido de nitrogênio, é uma molécula formada por dois átomos de nitrogênio e um átomo de oxigênio. Essa molécula possui um ponto de fusão a menos 90 graus Celsius, aproximadamente, e ponto de ebulição aproximadamente menos 88 graus. Faz com que, nas condições de temperatura e pressão em que vivemos, ele se encontre na forma de gás. É um gás incolor, inodoro e não tóxico. Quando liberado na atmosfera, o óxido nitroso é um potente gás de efeito estufa. Para entender a ação do óxido nitroso como gás de efeito estufa, a gente precisa entender o que é o efeito estufa. Para entender o efeito estufa, vamos focar nessa figura à direita do vídeo, onde temos a representação de uma estufa agrícola. O que seria uma estufa agrícola? É nada mais que um galpão fechado por vidro ou plástico transparente, que permite a passagem da radiação solar ou luz solar, que é uma radiação que possui ondas curtas, por isso ela passa pelo vidro ou plástico transparente, chega até a planta ou solo que esteja exposto dentro da estufa. Essa radiação é absorvida por essa planta, o solo, até que chegue a uma temperatura de equilíbrio desse corpo, e esse corpo reemite uma radiação na forma de calor, seria a radiação infravermelha, que é uma radiação de ondas longas. Essa radiação, pelo seu comprimento de onda, não consegue passar pelo vidro ou plástico, fica presa dentro da estufa. Por esse motivo, a estufa sempre vai ter uma temperatura superior à temperatura externa. É mais ou menos o que acontece na superfície do planeta também. No planeta a gente não tem um plástico ou um vidro em torno do planeta inteiro, mas temos uma camada de gases que cumprem esse papel. São gases que são permeáveis à radiação de ondas curtas, no entanto, não é permeável à radiação infravermelha, mantendo a radiação infravermelha presa dentro do planeta. Caso não acontecesse o efeito estufa, a atmosfera terrestre teria uma temperatura de equilíbrio próxima a menos 18 graus Celsius, o que inviabilizaria quase todos os meios de vida nos quais conhecemos. No entanto, com o efeito estufa, a temperatura de equilíbrio do planeta sobe para aproximadamente 15 graus Celsius. Então, como vimos no slide anterior, o efeito estufa é um fenômeno natural que acontece e favorece a presença de vida na Terra. O efeito estufa vem sendo agravado por ações antrópicas. Quais ações são essas? Com o advento da Revolução Industrial, nós, seres humanos, adquirimos uma matriz energética cada vez mais dependente da energia química armazenada nos combustíveis fósseis. A utilização dessa energia, boa parte dos combustíveis são queimados e é liberado os gases de efeito estufa na atmosfera. O gás mais liberado seria o CO2, acompanhado pelo CH4 e o N2O. A nível de Brasil, em 2019, 64% dos gases de efeito estufa emitidos pelo país, aproximadamente, era de CO2, seguido pelo metano, responsável por 26% dos gases de efeito estufa emitidos no país. E o óxido nitroso, N2O, que é o foco desse trabalho, é responsável apenas por 9% das emissões de gases de efeito estufa no país. No entanto, o óxido nitroso possui um potencial de aquecimento global cerca de 300 vezes superior ao aquecimento global causado pelo CO2. Isso porque a molécula de óxido nitroso ela possui um potencial de absorver esse calor, essa radiação infravermelha muito maior do que o CO2, isso aliado ao seu tempo de permanência na atmosfera até voltar para o ciclo do nitrogênio ser muito maior. No caso do N2O, o tempo de meia-vida da molécula na atmosfera é de aproximadamente 120 anos. Quando a gente olha para as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa no Brasil, a gente tem, em primeiro lugar,
uso da terra. O que seria essa mudança no uso da terra? É a substituição de áreas florestais, que têm menor impacto na emissão, por áreas de cultivo, áreas agrícolas ou até mesmo por cidades, imobiliários, entre outros. Esse uso da terra vem acompanhado da agricultura agropecuária, que foi responsável por 28% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil em 2019. Quando a gente olha mais próximo da agropecuária, a gente vê que o CH4, o metano, é o principal gás de efeito estufa emitido pela pecuária. Isso acontece porque o CH4 ele é muito produzido durante o processo digestivo de ruminantes. E como o Brasil é um dos países com maiores rebanhos no mundo, a contribuição desse rebanho para com a emissão de gases de efeito estufa é bem grande. Também existem outras formas de emissão do metano, no qual a agricultura se enquadra nos cultivos sobre áreas por irrigação por alagamento. No caso, a principal cultura seria o arroz cultivado em áreas irrigadas por alagamento. Só que quando a gente olha mais próximo da agricultura, a gente percebe que quase a totalidade do N2O emitido para a atmosfera é proveniente da agricultura. Isso se dá porque a emissão de N2O por ação antrópica ela acontece basicamente de três formas: através da queima de restos vegetais ou combustíveis fósseis, através do tratamento, produção e tratamento de efluentes, sejam efluentes animais, de produção pecuária, sejam efluentes de produção humana, e pela aplicação de fertilizantes nitrogenados no solo. E essa aplicação de fertilizantes nitrogenados no solo tem uma contribuição, contribui com cerca de 65% de todo o óxido nitroso emitido para a atmosfera. Como que a aplicação de fertilizante nitrogenado no solo vai contribuir para a emissão de óxido nitroso? Isso acontece porque no ciclo do nitrogênio que acontece a produção e eliminação para a atmosfera desse óxido nitroso pela microbiota do solo. No caso, o nitrogênio, a grande reserva de nitrogênio do planeta está na atmosfera mesmo, na forma de N2. 70% da atmosfera é preenchida pelo gás N2. Esse gás, o nitrogênio é essencial para todo ser vivo, porque todo ser vivo é constituído basicamente de proteínas. E a constituição proteica ela é feita através das bases nitrogenadas. Então, como que esse nitrogênio sai do N2 e chega até os seres vivos? Já que o N2 não pode ser absorvido diretamente pela maioria dos seres vivos. Existem basicamente três formas disso acontecer: pela fixação atmosférica, quando há uma descarga elétrica, a energia dessa descarga elétrica passando pelo ar quebra as moléculas de N2 e favorecem com que elas cheguem ao solo e na forma de amônia ou outro composto nitrogenado que pode ser absorvido pelas plantas ou micro-organismos. Uma segunda forma é através da fixação biológica. Isso acontece entre micro-organismos associativos, que são associados com plantas, como, por exemplo, leguminosas, e por micro-organismos também de vida livre no solo, que tem a capacidade de pegar o N2 da atmosfera e converter ele em uma forma de nitrogênio que possa ser absorvida pela planta ou por outros micro-organismos no solo. A terceira forma de fixação é através da fixação industrial, onde em fábricas é retirado o nitrogênio o N2 da atmosfera e produzido os fertilizantes minerais de base nitrogenadas. Esse nitrogênio, quando administrado ao solo, seja pela adubação ou seja pelas outras formas de fixação, ele geralmente vai estar na forma de amônia ou amônia. A amônia é menos favorável à absorção das plantas e num processo chamado de nitrificação, algumas bactérias
e micro-organismos do solo vão transformar essa amônia em nitrato, que é a forma mais disponível do nitrogênio para as plantas. Em condições favoráveis, onde há pouca presença de oxigênio, condições de inundação, solos próximos à capacidade de campo, ou outras condições que favoreçam a baixa presença de oxigênio no solo, alguns grupos de bactérias anaeróbicas facultativas são capazes de utilizar o nitrato na sua cadeia receptora de elétrons. Ao final desse processo, ela vai produzir N2O, o óxido nitroso, que é emitido para a natureza. Durante a nitrificação, algumas bactérias também são capazes de produzir óxido nitroso a partir da redução do nitrito, não a nitrato, e sim a óxido nitroso. E essa forma de óxido nitroso também é emitido para a atmosfera. Quanto maior a disponibilidade de amônio, amônia ou de nitrogênio no solo, maior a possibilidade de acontecer esses sítios onde o nitrato não vai ser absorvido pelas plantas, seja porque ele está sobrando, seja porque a população microbiana chegou primeiro nele, ele vai ser utilizado como receptor de elétrons no lugar do oxigênio e vai ser produzido óxido nitroso e emitido para a atmosfera. A gente tem a informação de que solos férteis com altos teores de matéria orgânica, aliados a condições de umidade, dificultam a difusão do O2 no solo. Então, nesse caso, favorece a formação de ambientes anaeróbicos propícios às condições ideais para a ocorrência de processo de desnitrificação. Se tiver essa frase, a gente pede entender que um solo com uma potencial, com uma matéria orgânica muito alta, o solo mais propício à produção agrícola, altas produtividades, vai ser mais propício à emissão de óxido nitroso. No entanto, o acúmulo e estabilidade da matéria orgânica nesses solos promovem também o aumento dos estoques de carbono, servindo como sumidouro do dióxido de carbono que seria emitido para a atmosfera. Então, esses solos, ao mesmo tempo que eles são mais favoráveis à emissão de óxido nitroso, eles são também mais favoráveis à captura e estocagem do carbono orgânico no solo, fazendo com que retirando CO2 da atmosfera, tendo uma ação compensatória, nesse caso, entre os fluxos de óxido nitroso e os fluxos de CO2. Outra coisa é que solos com matéria orgânica estável têm liberação lenta do nitrogênio mobilizado na biomassa microbiana, o que favorece o maior aproveitamento desse nutriente pelas plantas, minimizando os processos de volatilização ou transformação desses compostos nitrogenados em N2O, porque ele vai estar disponível de forma mais controlada. Também esses solos mais férteis, eles vão necessitar de menos adubação química ou seja, adubação orgânica, adubação com fertilizantes nitrogenados. E isso também vai diminuir a quantidade de nitrato disponível no solo para as bactérias que fazem a desnitrificação e, consequentemente, diminui a produção de óxido nitroso por esses solos. Visto isso, vamos para as considerações finais. Embora a adição de fertilizantes nitrogenados aumente os fluxos de óxido nitroso em solos agrícolas, considerar esse fator isoladamente é inviável, já que a prática promove grande ganho de produtividade nos cultivos, além de que, quando aplicado fertilizantes nitrogenados orgânicos, existe uma contribuição para os estoques de matéria orgânica no solo, consequentemente para os estoques de carbono no solo. Outro fator que contribui significativamente para a redução do potencial de aquecimento global em um agroecossistema é a opção por sistemas que promovem o aporte anual de matéria orgânica nos solos, por exemplo, do sistema de plantio direto. Quanto maior a gente for promover o aporte de matéria orgânica, maior vai ser a promoção de estoques de carbono no solo e a promoção daquela fração de matéria orgânica estável no solo.
essa matéria orgânica estável no solo, além de contribuir para a estruturação do solo, ela também vai contribuir para aquela liberação mais lenta, o solo mais fértil, que demanda menor quantidade de aplicação de nutrientes isso a longo prazo. E a longo prazo, a tendência é que, além da ação compensatória do potencial de aquecimento global pelo aporte de estoque de carbono, também seja reduzida a emissão do próprio óxido nitroso pela diminuição da aplicação de fertilizantes nitrogenados. Tem algumas referências que foram citadas ao longo da apresentação. Muito obrigado, encontro todos vocês na aula. E qualquer dúvida, fico à disposição. Aqui tem o contato do meu e-mail.